Pessoal, muito obrigado a presença de todos aqui. Eu reafirmo que o Cabo Gilberto, o senador Jorge Seife, o deputado Cabo Gilberto, o deputado Sargento Faur do Paraná, eu conheço o Ramagem já há alguns anos. Conheço o Ramagem como colega, como deputado federal. Toda a minha solidariedade às suas duas filhas pequenininhas, à sua esposa, aos seus pais, ao seu sogro, sua sogra, a todos os seus familiares. O que o deputado Ramagem está passando é o que centenas de brasileiros estão passando, seja no exterior ou presos aqui no Brasil de forma ilegal. Para 54% dos brasileiros não houve tentativa de golpe no nosso país. E para os outros 46% são muitas das vezes teleguiados pela nossa mídia e infelizmente, por deputados, senadores e políticos que não dizem a verdade. Deputado Ramagem não tem seu nome no escândalo do INSS, deputado Ramagem não está na lista do seu Vocaro, deputado Ramagem não teve dólar na cueca, deputado Ramagem não se envolveu com mensalão, deputado Ramagem é um policial federal desde 2005 e que aceitou o convite do presidente Bolsonaro a trabalhar na segurança do presidente Bolsonaro, posteriormente ocupando um cargo no executivo e se elegendo com os votos da própria população. O deputado Cabo Gilberto foi perfeito. A Câmara dos Deputados absolveu o deputado Alexandre Ramagem com 315 votos. Nada disso está sendo considerado pelo STF. O deputado Ramagem, com o seu visto, que teve o seu término de turista em março, em processo de asilo político nos Estados Unidos, e dificilmente, é muito pouco provável que haja uma extradição do deputado Ramagem. Nos Estados Unidos, eu tive o prazer de conhecer desde criança, ter participado dos Jogos Olímpicos, sei como esse país ele é justo. Mas é engraçado, Sargento Faur, que agora a esquerda está falando bem do ICE, né? Eles são o seguinte, eles quando trabalham a favor deles, pode agir da forma que quiser, que eles apoiam até a ditadura teocrática iraniana. Então fica aqui o nosso todo esforço, parabéns ao Cabo Gilberto, como líder da oposição, o Seife liderando aqui o Senado, já pedindo auxílio da Embaixada Americana, mas espero que isso não seja necessário, e Sargento Faur, o deputado mais atuante, mais presente, que mais vota contra esse desgoverno. Obrigado e um forte abraço, Ramagem, força e honra. Senhores e senhoras, só para finalizar a minha participação, são vários presos políticos que existem no Brasil hoje, perseguidos, a imprensa sendo censurada, sendo perseguida. Basta observar as matérias. O Metrópolis está aí? Eu sempre falo do Metrópolis. O Metrópolis está aí? O Metrópolis fez uma matéria e o ministro da Suprema Corte diz que a matéria tem as mesmas características da organização criminosa. Olha só. Oxe, e assim agora é? O Metrópolis fez uma matéria que o STF não gostou, e os outros portais, os outros meios de comunicação. É assim que a democracia funciona no nosso país, é assim que o artigo 220 determina a nossa democracia, liberdade de expressão, é assim que o artigo 5º defende? Lógico que não. Então é importante, independentemente de questões ideológicas, hoje vocês estão observando que até o governo está falando em reforma do judiciário. Até o governo Lula abandonou o STF agora, até porque todos nós sabemos que Lula só é presidente da República por conta do STF. Desse conluio do STF e do TSE. Eu falo e provo. Sim. Todas as ações contra um candidato, o Bolsonaro e Lula podiam fazer tudo. Tudo. Ou não foi isso que ocorreu? Então a justiça, eu não estou falando aqui de UNA não, tá pessoal? Estou falando aqui que esse conluio do STF, do TSE e do PT deram a vitória a Lula. Se fosse um jogo onde o juiz respeitasse as regras, o presidente Bolsonaro teria vencido as eleições. Mas, enfim, isso é cena de outros capítulos. Estou aqui à disposição de todos para qualquer pergunta. Foi o que falei. Veja só, solicitamos o STF para rever essa decisão ilegal e inconstitucional. Solicitamos ao Ministério da Justiça
Solicitamos à Embaixada Norte-Americana e o outro, qual foi, senador? O senhor falou que é o ministro o presidente Fachin, só que parece ser o mesmo do STF. É, o mesmo do STF, exatamente. E também iremos oficializar também o presidente do Congresso Nacional, para que ele tome providências, já que ele não tomou lá atrás, quando o STF rasgou novamente o artigo 53 da nossa Carta Magna. São os 4 que a gente tinha combinado lá na assessoria. São esses 4 pedidos que iremos fazer. Solicitar ao presidente do Congresso Nacional que ele reveja a sua posição com relação à omissão desse poder quando a Suprema Corte rasgou novamente o artigo 53, quando não considerou 315 votos de parlamentares para sustar a ação penal onde o delegado Ramagem foi falsamente acusado. Qual é o pedido específico para a embaixada? O pedido específico para a Embaixada Norte-Americana é para que ela, depois dessa detenção do deputado Ramagem, já que ele só tinha 6 meses, e ele foi detido, e ele só não revogou, não voltou para o Brasil, por conta da perseguição política, que isso é claro, é inegável que todos hoje sabem que o Brasil é uma ditadura judicial, então a gente está solicitando que eles façam a questão burocrática, agilizem a questão burocrática o quanto antes, para que ele fique de forma legal nos Estados Unidos. Estamos sim, mas eu não posso falar porque senão vai atrapalhar a nossa estratégia da Câmara de Deputados com as pessoas que estão nos ajudando nos Estados Unidos. Nem expor as pessoas, né, obviamente. Segue detido sim, mas eu tenho fé em Deus que ele vai sair o quanto antes. Foi o que eu respondi para ela, meu comandante. Eu não posso... Eduardo postou um vídeo na Ele internet. postou um vídeo, isso aí são questões estratégicas nossas. Então a gente não pode estar falando dessas questões detalhadas com que a gente está conversando, porque senão pode atrapalhar. Não esqueçam que a gente está lutando contra o STF, que rasga a Constituição, não respeita as regras do jogo, e o governo Lula, que é criminoso. Então a gente está lutando com 2 poderes. E a gente aqui não tem maioria no Congresso Nacional. E a PGR do senhor Gonê, que infelizmente foi reconduzido por 3 votos apenas. O senhor Gonê, que fecha os olhos para tudo que acontece, e o olho de águia para a direita. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo. Olha o que a gente está enfrentando. E a gente só tem 100 parlamentares e 20 senadores. Então a gente não tem força política para ir contra esses poderes que nem respeitam a Constituição, nem respeitam as regras do jogo. Se eu estiver errado, os senhores me corrijam, por favor. Foi uma questão de trânsito. O que foi detalhadamente eu não sei. A questão do trânsito, como vocês conhecem os Estados Unidos, já ouviu falar, a polícia lá é muito forte, a legislação é muito forte. Lá não tem 2 conversas com o governo norte-americano e com a polícia dos Estados Unidos. Você teve qualquer tipo de infração, ele observa todos os seus documentos, e foi uma questão de trânsito que gerou a questão do passaporte que só tinha permissão para ficar até março. Por conta do que eu falei anteriormente, ele foi detido. Já desde o início que ele chegou lá, eu conversei com ele, eu falei com ele para ele tomar todas as providências, tudo que dependesse aqui da Câmara de Deputados, iríamos fazer como líder da oposição, assim que eu assumir, para que ele possa ter esse asilo o quanto antes deferido, para não acontecer com ele o que aconteceu com a deputada Carla Zambelli, que até hoje está lá na prisão da Itália. O processo de asilo político é um processo mais lento, normalmente, leva às vezes até anos. Então, o nosso objetivo também em entrar em contato com a Embaixada Americana foi exatamente pedir celeridade no processo já existente. Fala aqui. Estou falando para vocês que o Ramagem, quando foi para lá, ele já entrou com pedido de asilo político. Já existe esse pedido de asilo político. No entanto, normalmente, tradicionalmente, demoram, às vezes, anos para ser analisado. O nosso pedido para a Embaixada, com subscrição de vários senadores e vários deputados, é justamente que isso seja priorizado, agilizado, que coloque numa fila de prioridade, dada a relevância, um delegado federal, com serviços prestados ao Brasil, um homem, um patriota, um homem de família, que tem suas mãos limpas, não pode ser deportado para que o ditador cuide da vida dele.
Não pode entregar os Estados Unidos. O presidente Donald Trump já disse várias vezes que aqui é uma caça às bruxas a Bolsonaro, caça às bruxas a Eduardo Bolsonaro, caça às bruxas a Zambelli, caça às bruxas ao ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, que está também refugiado na Itália. Ele denunciou como funcionava o gabinete do TSE, do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Ele denunciou. E ao invés do Supremo Tribunal Federal fazer uma audiência com esse homem para ouvir, ele era assessor do Alexandre de Moraes, e ele fez as denúncias, qual era o modus operandi. Então a justiça está invertida. O Eduardo Tagliaferro tentou fazer a denúncia e virou criminoso, estão tentando tirar ele de lá para jogar ele no fundo de uma cadeia. Então, se rebelar contra esse sistema nefasto, decrépito que foi criado, especialmente no Supremo Tribunal Federal, vocês estão vendo os escândalos escalando dia a dia, envergonhando a Corte Suprema no Brasil, envergonhando com poucas exceções. Então, nós temos que pedir, sim, ajuda a quem puder ser acionado, inclusive a Embaixada Americana. O senhor tinha dito uma palavra exílio, asilo, certo? Asilo, me perdoem. Asilo político. Asilo político porque ele é. Nós entendemos todos, e vocês também entendem, não pode se posicionar, que ele é um perseguido político na República Federativa do Brasil, assim como tantos outros. Assim como o Alcides, de 71 anos, que fez um pix de R$500 para um manifestante vir para Brasília e foi condenado recentemente, semana passada, pela Suprema Corte, que não tem moral nenhuma para nada, para condenar ninguém. Esse processo do 8 de janeiro deveria ser completamente anulado diante do que nós estamos vendo. Então o senhor Alcides, 71 anos de idade, condenado a 14 anos de cadeia por ter feito um pix para comprar uma passagem para uma pessoa que veio para Brasília. Nem em Brasília, o Alcides da cidade de Corupá, nem em Brasília ele pisou, e agora querem matar o velho na cadeia. Então é inaceitável o que nós estamos passando. É inaceitável que os Estados Unidos da América, o grande pilar da democracia ocidental e mundial, o maior poderio econômico, o maior poderio bélico, faça uma deportação injusta, visto que o próprio presidente Donald Trump já disse que existe uma caça às bruxas, um conluio no Supremo Tribunal Federal, assim como ele sofreu nos Estados Unidos quando tinha perdido a presidência da República. Ele sabe o que está acontecendo aqui, e vamos usar todas as nossas forças, nossas armas, nossa voz, nossos requerimentos, embaixada, presidência do Senado, presidência do Congresso Nacional, todas as nossas armas para que esse inocente não seja jogado nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Não exatamente o nosso pedido para dar celeridade, por isso que eu estou falando. O processo de asilo político, ele é lento, ele é demorado, ele é depurado, ele é investigado, leva tempo. Depende do governo. Tem milhares, né? E tem muitos. Então, realmente, diante dessa situação, nós pedimos, inclusive com a ajuda de parlamentares, isso foi uma medida da oposição, que eu tive a sorte de ser o proponente, mas é uma medida de cada um de nós, para que o ramagem fique em stand-by e eles analisem isso com celeridade. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Sobre a ditadura da toga, você entendeu a pergunta, não? Sobre a censura à imprensa? Sobre o segundo arquivamento do delegado da Polícia Federal ao inquérito que acusaram o presidente Bolsonaro, através também dessa Suprema Corte, que é uma vergonha para o Brasil. Vocês acham que a gente está gostando de falar isso da Suprema Corte? Eu não queria estar falando da Suprema Corte. Eu queria estar falando aqui de Lula, dos governos Lula, que está fazendo de ruim para o povo. Mas a gente tem que falar da Suprema Corte, porque virou um poder político, o superpoder da República, que comanda toda a ditadura da toga aqui no nosso país. Arquivaram o processo de Bolsonaro, aí mandaram fazer novamente. Pela segunda vez, disseram que o presidente Bolsonaro não teve nenhuma ingerência com relação à Polícia Federal do nosso país. Pela segunda vez. Olha as acusações que eles fazem. Quando eles não arquivam, eles ficam com esse inquérito imoral, ilegal e absurdo.
Imoral mesmo esse inquérito das fake news e de atos antidemocráticos. Foi aberto de ofício. A legislação brasileira permite isso? Não permite. Teve sorteio? Não teve sorteio. Olha como é fácil a gente debater com esses ditadores da toga da Suprema Corte. Porque chega, pessoal, ninguém aguenta mais o que está acontecendo. Então os parlamentares têm que ter coragem de estar falando isso. Reiteradas vezes, todos os dias, até que a democracia volte ao nosso país. Agora, olha só. Depois que a democracia for embora, para ela voltar, a gente vai ter que lutar muito, viu? Todo o povo brasileiro tem que lutar muito pela democracia. Esquerda, direita, centro, ideologia política, posicionamento, cada um tem o seu e faz parte. E eu vou morrer, vocês vão morrer, daqui a 100 anos vai continuar. Mas ditadura não, para sair da ditadura não é fácil. E hoje o povo brasileiro vive sob uma ditadura judicial, onde as regras não são respeitadas. É importante que se diga isso. Pois não, doutora, faça a sua pergunta. Senhora? Olha, veja só. Não esqueci não. É porque a senhora até ligou, vi quando eu estava no voo, porque estava sem internet. A senhora sabe que não pode atender lá, né? Veja só, o que acontece. Amanhã a gente vai fazer uma reunião das oposições. A liderança da oposição no Congresso, a liderança da oposição no Senado e a liderança da oposição na Câmara de Deputados. Então a gente vai fazer uma reunião estratégica. E assim que eu sair, pode ser assim que eu sair, eu dou a entrevista à senhora. Tá ok, pessoal? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!